Sextou e hoje é dia de Sendo Eudrica Conexões que Inspiram, dia de estarmos conectadas com vocês. Temos hoje aqui duas convidadas maravilhosas que irão participar do nosso podcast, né? Quem são as nossas convidadas de hoje? Olá, tudo bem? Eu sou a Paty, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora em agosto, esposa, mãe de 2 filhos lindos, tenho uma família muito abençoada e eu estou aqui para contribuir nesse projeto e amando estar aqui presente. Obrigada, Paty. Obrigada. E a nossa profissional aqui é? Eu sou Cláudia Beatriz Schneider Brown, eu sou advogada, sócia proprietária do Schneider Brown e Galante Advocacia. Venho de uma família muito abençoada, graças a Deus. E tenho, além da advocacia, o dom e a vocação e a paixão de lecionar na universidade. Então, é um prazer estar aqui compartilhando e trazendo informação que eu acho que é o que a gente tem como missão, enquanto profissional, ajudar o próximo no que a gente pode. Com certeza. E como nós temos hoje, então, uma advogada e temos também uma guerreira que está passando por tratamento, o que nós vamos falar hoje no nosso programa? Nós vamos falar um pouquinho quais são os benefícios de quem está passando por tratamento de câncer, né? Quais são as isenções fiscais que quem está passando por tratamento também tem, algumas prioridades também de quem está passando por tratamento, e um detalhe bem importante que nós vamos falar sobre a questão da contribuição do INSS. Quem nunca contribuiu vai ter direito por estar passando por tratamento de câncer? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos abordar hoje. Não é? Muito top. Muito top. Então, tá bom. Paty, conta para nós um pouquinho. Como que você descobriu o câncer? Foi através de um exame de rotina? Ou o seu corpo te deu um sinal? Então, Drica, o meu corpo deu um sinal. Eu não tinha feito mamografia. E numa segunda-feira eu fui tomar banho. Normal, como tomo banho todos os dias. Numa terça-feira eu fui tomar banho. Aí eu senti o caroço. E daí você já vem milhões de coisas na cabeça. Mas você pensa, não deve ser. Aí na quinta-feira eu fui consultar. A doutora pediu os exames. E mediante a confirmação dos exames, deu como câncer, diagnóstico de câncer. É um momento muito difícil para a gente quando recebe. Porque a gente pira, né? O diagnóstico de um câncer já nos remete à morte. Eu já me vi sem os meus filhos, eu não vou ver meus filhos crescer, chorava muito, meu esposo também. Só que o interessante, Drica, nesse momento, é que a gente tem que entender que esse momento acontece, mas que você não pode ficar nele, porque o diagnóstico é muito duro. A gente imagina que seja uma sentença de morte. Não é, né? Não é. É muito aprendizado que vem pela frente. Exato. E o principal disso tudo é que quando você entende que você não está com diagnóstico de morte, mas sim de vida, você vive. E você vive sabendo que Deus cuida de tudo. Então, o Senhor, ele conseguiu, naquele momento, permitir ser eu, humano, chorando, pensando que eu ia morrer, mas ele também me trouxe a realidade de que não, de que o diagnóstico não é morte, é vida. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de entender que não é o fim das coisas, mas é a alegria de ter
Mesmo que seja difícil, poxa, Paty, a alegria de ter um diagnóstico desse porque você começa a observar coisas que você não observava antes. Isso parece clichê, mas é uma grande verdade. Então eu vejo como uma oportunidade que Deus dá para que a gente possa se redescobrir dentro de nós e, assim, aqueles que estão ao nosso redor. Sim. Então foi muito forte, mas também muito gratificante por conta disso, de entender que mesmo numa situação dessa, você não está sozinha diante de pessoas. Sim. E também você não está sozinha diante de Deus. E principalmente, Drica, que eu penso, Deus não tem culpa. Às vezes a gente fala assim, Deus me castigou, Deus é ruim, Deus é mau por conta de um diagnóstico desse. Não. Ele é amor e tanto é que a gente vive diante de um diagnóstico desse e a gente vive. Eu falo assim, e tudo vai da forma com que a gente olha por todo esse processo que nós estamos passando, né, Patrícia? Eu sempre olhei por todo o processo de tratamento com gratidão. Exato. Sabe? Agradecer todos os dias, assim, Papai do Céu, muito obrigado pela descoberta, porque a partir do momento que eu descubro, eu recebo o diagnóstico, eu tenho a oportunidade de fazer o tratamento, né? Quantas mulheres que não receberam o diagnóstico e não tiveram a oportunidade de se tratar? Eu digo assim, eu não tive, mas eu testemunhei a aprovação que é com meu pai. Sim. E eu costumo dizer para ele que o câncer me devolveu ele, não porque a gente não estava junto, mas porque devolveu uma forma de enxergar a vida, de ressignificar muita coisa. E valorizar muita coisa que no dia a dia passava batido. Sim. Então hoje um café com ele, num chimarrão no final de tarde tem muito mais valor do que tinha antes. Antes passava batido. E uma coisa que, assim, vendo de fora, né? Porque quem tá no epicentro do furacão, que está lidando com a doença é uma coisa. Quem tá do lado também sofre junto, mas sofre diferente. Sofre diferente. E eu falo que uma das coisas mais, assim, impactantes foi a descoberta de uma rede de apoio que a gente não sabia que tinha. Exato. Pessoas que a gente conhecia e tudo mais, mas, assim, não tinha aquela proximidade ou aquela conexão e que um momento de dor proporciona. Claro, a gente gostaria de não precisar passar, mas, como você falou, Deus age por meios que a gente, às vezes, não entende na hora, né? Mas eu vejo, assim, que tanto pro meu pai, quanto para quem conviveu com ele ali em volta, eu, inclusive, foi uma ressignificação de muita coisa e também nos trouxe pessoas e conexões e relacionamentos e convivências que são verdadeiros presentes. E que se não fosse esse trauma, esse baque, esse impacto, que num primeiro momento tira o chão de todo mundo, com certeza. A gente não teria. Então eu falo que no final, ainda, o saldo é positivo, porque a gente se reinventa. E eu acho que isso que nos torna humanos, né? Essa capacidade de nos reinventar. A divindade está ali, né? Eu vou pegar o gancho da doutora e falar para assim, no dia que eu fui fazer a primeira químio, o meu pastor me chamou para orar. O pastor Rafael. E ele falou assim, Paty, olha a beleza do câncer. Nossa. Toda situação difícil, há uma beleza que o Senhor coloca junto. Então, não foque no câncer, foque na beleza que o Senhor está trazendo para você. E eu nem sabia como que ia ser o tratamento, eu não sabia. E realmente, doutora, as pessoas, eu sabia que eu era amada, mas eu não tinha proporção do tamanho, de mensagens, de carinho, de apoio, de oração, pessoas fazendo propósitos, fazendo tudo a meu favor. E isso conta bastante. Mas existe pessoas que talvez não tenham essa rede de apoio. Exato. E quando você não tem essa rede de apoio, você tem ele. Você tem Deus, que você pode buscar nele. Por isso que eu falo, o entendimento, o reconhecimento de que você tem um diagnóstico é fato. Mas ficar sofrendo porque você acha que vai morrer, não. Então, você tem que sair desse lugar de sofrimento e ver o lado bom, o lado belo, que Deus dá em todo, não é só no diagnóstico, mas em toda situação, o Senhor dá um lado belo para a gente viver junto, para compensar. E é isso, o resultado é isso, é a gente entender e viver um dia de cada vez. E, assim, as pessoas, elas que recebem diagnóstico, elas se entristecem, no caso, porque, de repente, o mundo continua
O mundo não parou por conta de um diagnóstico. Com As certeza. pessoas continuam trabalhando, vivendo, Tudo. tudo. E você... Nós que temos que parar e dar uma Isso. desacelerada. E a gente entender que tá tudo bem, que você vai vencer, que você vai voltar ao que você era antes, melhor até. Mas é não ficar neste lugar de sofrimento. Eu acho Perfeito. Legal. Cláudia, quais são os benefícios de quem está passando por tratamento de câncer? Certo. Eu costumo dizer que a gente divide eles em bloquinhos, Ok. né? O primeiro bloco que eu acho, assim, importante ressaltar é aquele que a pessoa com o diagnóstico precisa de imediato, que é o atendimento, as prioridades que a lei garante. Depois a gente vem aquilo, bom, tem um resultado, está consolidado, estou em tratamento, o que posso fazer além disso para amenizar o impacto? Porque o câncer, ele não traz só um impacto psicológico. O tratamento por si só, ainda que seja feito exclusivamente pelo SUS, ele acarreta no impacto financeiro para a família, seja pela incapacidade laborativa, seja pelo afastamento, seja por uma sequela que fica, seja por um medicamento que não se encontra. Então, são N circunstâncias, né? Então, a gente vai dividindo em blocos. O primeiro deles, então, no primeiro bloco, que a gente tem dentro da organização do SUS um setor totalmente estruturado, voltado para o diagnóstico. E a primeira situação é quem faz o tratamento pelo SUS, quem recebe o diagnóstico pelo SUS, pela lei tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Sim. Tá? Quando isso não ocorre, há medidas judiciais que podem ser tomadas para que isso seja garantido. Justamente porque é um diagnóstico que não permite que se deixe lá na fila tradicional, aguardando um procedimento que não seja de urgência. Ele é considerado um procedimento importante. Interessante, Cláudia, só que assim, por exemplo, aqui para nós, na nossa região, aqui de Toledo e Cascavel, tudo isso para nós aqui é muito rápido, né? A nossa realidade aqui, né, Cláudia? Nós temos uma estrutura de saúde muito bem desenvolvida. Eu falo assim, um SUS muito bem interligado aqui. Não sei nas outras cidades, mas para nós aqui de Toledo e Cascavel é tudo muito rápido. Você vai lá com o teu exame, em pouco tempo já começa a quimioterapia, se precisa depois já faz cirurgia, tudo é muito rápido, né? Sim. É a nossa realidade aqui. Sim, nós temos estruturas assim, por exemplo, nós temos aí a UOPECAM em Cascavel, que faz um papel exemplar no tratamento e referência nacional, inclusive, em que ela trata a radioterapia com exclusividade, porque os planos de saúde, eles têm o convênio com a UOPECAM, né? E o tratamento também via SUS, tanto para químio quanto para rádio, né? E a UOPECAM, ela é uma instituição beneficente, ela se sustenta com as doações, né? E essas doações vêm de diversas fontes. E aí que eu digo que é uma rede colaborativa muito maior, muito mais ampla do que a gente imagina. Não está só no SUS. Né? A gente imagina o SUS só lá o hospital. Não, nós temos aqui, desde o tratamento domiciliar para aqueles que estão acamados, toda uma rede que, a partir do momento que você recebe o diagnóstico do médico, você entra numa fila diferente, porque o tratamento ele é específico para cada tipo de câncer, para cada moléstia, para cada sequela. E na nossa região, sim, nós somos muito beneficiados porque a nossa estrutura de saúde é excepcional. E aí a gente tem que reconhecer que isso tem relação com os poderes públicos, tanto estadual quanto municipal, que não deixam faltar, né, recursos, que tenham profissionais ativos, colaborativos e muito bem treinados. Profissionais aqui, os médicos, o pessoal da Secretaria de Saúde, os enfermeiros, os assistentes, a assistência social funciona bem, é muito bem treinado aqui, né? E isso, sim, é um privilégio da nossa região, né? Continuando, então, com relação aos direitos, né? A gente vem para os benefícios que a gente chama de natureza assistencial e previdenciária. Então, tive o diagnóstico. Próximo passo, encaminhei tudo que eu preciso para o tratamento. Próximo passo, qual é o primeiro impacto na vida dessa pessoa, teoricamente, depois do diagnóstico e do abalo psicológico? A questão profissional, né? Como que fica, né? Existem cânceres que a pessoa até consegue levar uma vida laboral regular. Porém, quando você começa com quimioterapia, radioterapia, é inerente que você se incapacite, tá? E aí nós temos, então, a intervenção do Estado a partir dos benefícios previdenciários e os benefícios assistenciais. Qual a diferença entre eles? Quando se fala em benefício previdenciário, nós estamos falando em contribuição.
é para quem está contribuindo, seja como empregado, seja como autônomo, seja como facultativo, tá? Aí, havendo incapacidade, o médico dá esse laudo, se encaminha o auxílio-doença. Depois desse auxílio-doença, se há consolidação, se há um agravamento, se há uma sequela, aí o benefício caminha ou para uma aposentadoria, ou por um auxílio complementar, ou por uma redução da capacidade de trabalho, ou algo do tipo, tá? Mas aí depende do caso. E aí, para as pessoas que não têm recursos, e aí sim a gente entra na assistência. Tá? O nosso estado, ele tem uma parte de assistência social. Seria para quem não está trabalhando? Para quem não está trabalhando e para quem é hipossuficiente economicamente. Nós temos requisitos complementares, não é só não estar trabalhando. Entendi. Tá? São pessoas que não vertem contribuições, mas eles têm, para acesso a esse benefício, tem um requisito, que é a questão da renda. A renda per capita familiar, ela não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo. O judiciário vem relativizando isso. O que é esse 1/4 de salário mínimo? Eu falo que, a gente, fazendo uma analogia, uma pessoa de 4 pessoas, uma família de 4 pessoas, precisa ganhar até um salário mínimo como subsistência. Dentro dessa conta, tem várias coisas que não entram. Então, se tem uma aposentadoria concedida, se tem um outro benefício assistencial, não conta. Se tem algum menor recebendo Bolsa Família, por exemplo, também não conta. Então, tem coisas que não entram. Esse critério de 1/4 de salário mínimo, que eu costumo dizer que é muito rígido e é muito, assim, ele é excludente, porque, passou R$1, R$2, o sistema corta, né? Então, hoje nós temos o judiciário já reconhecendo essa relativização. E aí, o que é importante aí nesse ponto, por que eu trago a importância das pessoas se atentarem? Se eu me enquadro, eu tenho lá 2 salários mínimos na família, mas a minha renda diminui e os meus gastos aumentam, no meio desse turbilhão todo, o que mais acontece é a pessoa não guarda os comprovantes. Então, guardar os comprovantes de todas as despesas médicas, tudo aquilo que está tendo em função do tratamento, porque isso é um dos critérios para relativizar essa questão de 1/4 de salário mínimo. Tá? E aí sim conseguir o benefício assistencial. A única coisa que a gente não pode distinguir, que é o que a gente mais vê, é as pessoas acharem que só porque eu não estou trabalhando eu tenho direito ao benefício. Não, você tem os outros requisitos que a lei exige, tá? E aí o mais excludente deles é a questão da renda, tá? A questão da doença, o laudo por si só submete. Aí você encaminha também pelo INSS esse benefício. É feita uma perícia médica e depois uma perícia psicossocial, tá? A assistente social vai na residência, vai ver as condições, vai ver se aquela informação da renda realmente bate, é feito cruzamento de dados e o benefício é concedido. Não são benefícios permanentes, eles são enquanto duram a incapacidade, né? Mas já é um socorro. Com certeza, e ajuda muito, Muito. né? Nossa. E aí, havendo, então, uma consolidação, vamos supor que fique uma sequela que incapacite aquele que estava laborando, contribuindo na época da doença, se ficar com uma sequela, se ficar com uma incapacidade permanente de trabalho, aí sim, esse auxílio-doença, ele é convertido em aposentadoria por invalidez. Definitivo. Exatamente. Tem a questão do saque também do FGTS, que nós podemos fazer, né? Sim, essas são as questões trabalhistas, né? Que daí a gente volta para o lado empresa e empregado, né? Quando a gente tem essa questão do afastamento laboral, algumas coisas acontecem. O contrato de trabalho, ele fica suspenso, então a pessoa não perde o emprego, o contrato fica suspenso. Isso vai repercutir em algumas coisas lá na verba trabalhista, mas não se perde o vínculo de emprego, mesmo estando afastado, porque vai ter um benefício de auxílio-doença. Também temos a liberação do FGTS, porque se enquadra lá nos requisitos da lei para liberar o saque, que tem vários requisitos, e um deles é a doença, o diagnóstico do câncer, né? E também existem, mas aí depende de algumas, daí depende do funcionamento da empresa e do estatuto das empresas. Não é aí tem que deixar claro que não é uma obrigação do empregador, mas é interessante perguntar se há. Porque algumas empresas têm um benefício, um seguro-saúde ou algo assim, que comportam o amparo em caso de câncer. Porque o seguro-acidente de trabalho, ele é padrão, existe, o empregador vai ter. Mas
algumas empresas, principalmente as maiores, já incluem nesse tipo de seguro, porque é um valor ínfimo, a cobertura por esse tipo de incapacidade. Então, é interessante perguntar. Perguntar não ofende, eu falo que não machuca, né? E ainda mais numa situação de vulnerabilidade dessa, o ser humano que está do outro lado, no lado do empregador, vai entender que não há problema nenhum você perguntar. Que é importante deixar claro, né? Sim. É que não é uma obrigação, porque às vezes a gente fala e a pessoa interpreta como sendo obrigação. Sim. É uma faculdade, né? Então, sempre é interessante questionar, eu falo assim, por blocos, né? Eu fui lá no INSS, resolvi o que tinha para resolver, encaminhei o plano de saúde, resolvi o que tinha para resolver, conversei com o meu empregador, o que eu posso resolver? Bom, o que mais o Estado poderia me fornecer? Aí a gente vai para um outro momento, que é o Estado, ele fornece algumas isenções. Isso. Tá? Que é a parte tributária. Cláudia, só antes de você falar das isenções, só vamos fazer um comentário aqui que aconteceu. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer em 2021, eu não tinha FGTS para sacar, Cláudia, mas o meu esposo tinha. Pode o fazer. meu esposo conseguiu fazer o Sim. saque. Sim. Então, acho uma informação bem... Isso é com base no válida. princípio constitucional. Então eu não tinha nada para sacar, mas o Rui tinha e ele conseguiu fazer o saque. Eu acho que... Sabia? Não sabia. Sim, seu esposo pode fazer o saque de fundo de garantia dele. Não sabia. Você pode sacar. Ele aproveita os seus Você laudos. pode pegar o teu e ele pode sacar. Pode sacar o dele também. Exatamente. Tá? Bem importante. Agora as contribuições? As contribuições, as questões tributárias, né? Isso. A primeira delas, e assim, a mais significativa em termos das isenções, é a isenção do imposto de renda. Tá? Então, vamos supor lá, tem o benefício previdenciário concedido e ele é tributado. Chega lá, tem as alíquotas, elas são diferentes, mas tem a alíquota de desconto. Quando se trata de câncer, é possível pedir a isenção do imposto de renda. O que precisa ficar claro? As pessoas precisam entender que, como quem concede, quem cuida do imposto é a Receita, é na Receita que você tem que pedir, não tem como pedir para o INSS. O empregador, da mesma forma, se você continuou trabalhando, por exemplo, e você tem lá um desconto de imposto de renda, esse desconto você é isento. O teu empregador vai fazer porque ele tem a obrigação. Você tem que pedir na Receita esse desconto, né? Que é o órgão que faz essa questão da coisa. Outro ponto para veículos, quem vai comprar tem a isenção do imposto de importação, o IPI, né? Essa ampliação essa isenção foi estendida para o IPVA, lembrando que isso é uma norma estadual, o IPVA é uma norma estadual e o Paraná aderiu. Então, não vou comprar um veículo, mas eu tenho um veículo em meu nome ou no núcleo familiar, eu posso pedir a isenção. Tá? Lembrando que é um veículo, você não pode ter uma frota. Sim, né? E se não me falha a memória, o carro precisa estar no meu nome. Sim. Né? Ele pode ser utilizado pelo núcleo familiar, mas é o da sua propriedade. E tem que estar no seu nome, daí você consegue a isenção porque eu tenho, né? Isso, exatamente. Que querendo ou não, é uma questão. E existe um convênio também, que quando há a aquisição de produtos em grande monta direcionados ao tratamento, é possível pedir ali a compensação da questão do ICMS. Essa questão é mais objetiva, mais específica, e aí sim eu sempre digo que é interessante buscar assessoria de alguém, do advogado, de um contador, porque são itens bem específicos, é um convênio bem complexo, mas que sim existe, então é importante que as pessoas saibam, né? Tem também um que é a questão da isenção do IPTU, né, Cláudia? Isso, é uma legislação municipal. Municipal. Aí depende da cidade. De Toledo hoje nós temos? Temos. Isenção? Eu acredito que temos, ou estava em aprovação recentemente, tá? Havia um projeto de lei, teria que confirmar, tá? Sim. Eu sei que há um projeto de lei, porque eu acompanhei alguns debates e tal, mas não cheguei a ver se foi aprovado. Eu não fui atrás. Eu não, do IPTU eu não fui atrás e não saiu nenhuma notícia. Eu acompanhei os debates, mas como não saiu nenhuma notícia, nenhuma divulgação em diário oficial, acredito que talvez não tenha. Porém, é interessante pedir com base no princípio da igualdade. Quem sabe sai uma tese jurídica a partir dali. Né? Ou então uma proposta para quem, se ainda não foi aprovado, que seja feita, né? Legal, assim como o Maringá tem lá o IPTU verde, que é para quem colabora com a natureza, também seria interessante, já que se trata de uma questão de saúde pública. Né? É uma possibilidade. Mas aí sim, depende do município. Não tem como falar só de Toledo e aplicar para todo mundo, né? Sim.
Tem que olhar cidade por cidade e consultar na... É municipal, né? A Isso. isenção. Exatamente. E falando um pouquinho, Cláudia, com relação às prioridades, quem está passando por tratamento tem alguma prioridade no atendimento? Sim, Como é que sim, funciona existem essa- várias prioridades, Aham. tá? Para fins de prioridade legal, em todos os sentidos, o câncer ele se equipara à deficiência. Então, todas as prioridades que uma pessoa portadora de deficiência tem, a pessoa portadora de câncer Eu não tem. sabia. Então, eu falo assim, o mais interessante para quem não está sabia. diagnosticado, embora a gente tenha algumas características, como a queda de cabelo, que marcam, Sim. sempre tem o seu atestado de diagnóstico consigo, Uhum. tá? Porque ele é a prova de que você se enquadra, tá? Sim. Até a OPEC, ela dá carteirinha para quem tá fazendo o tratamento, né? Sério? Eles Você dão tem? uma carteirinha de Ai, de acompanhamento, Uhum. que é justamente para isso, para você se identificar como portador. Então, todas as prioridades que um portador de deficiência tem, a pessoa com câncer tem. Sim. A mais específica delas é o atendimento prioritário em todos os órgãos públicos. Não precisava ficar na fila, Não né? precisa ficar na fila, igual é a gestante, igual o portador de deficiência. Uhum. Se necessitar de algum atendimento especial, então, por exemplo, meu câncer é na boca, eu tenho dificuldade de falar, mas eu preciso resolver algo no órgão público, eu tenho que ter um atendimento prioritário e capaz de prestar o serviço da forma adequada com a minha necessidade. Não preciso falar, não consigo falar, mas eu preciso ter alguém ali que me forneça os meios para eu fazer o requerimento por escrito ou por mensagem de texto, algum canal que me permita me comunicar. Não é só colocar no primeiro lugar da fila, é prestar o atendimento adequado com a condição. Meu câncer me impossibilita, me implica em restrição de locomoção, né? O Estado tem que fornecer essa prioridade e a acessibilidade. Né? É um combo, né? Sim. Quando a gente tem, então, quando a gente fala, vamos pensar lá, eu fiz um requerimento lá no SUS e ele não foi atendido dentro do prazo, e eu preciso entrar com uma ação, por exemplo, esse processo corre com prioridade. Da mesma forma, os processos que estão correndo, a pessoa às vezes tem lá uma reclamatória trabalhista, uma ação civil ou algo do tipo, ela pode utilizar desse requisito para pedir a prioridade. Por quê? O que se entende ao conceder essa prioridade? Essa pessoa, ela vai precisar desse recurso para cuidar de si, então ela precisa de uma atenção especial, né? E de um cuidado especial também, para fazer uma audiência, no atendimento, enfim. É uma exigência prioritária, tá? E aí, isso, o amparo tá ali, todos os direitos que tem previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai ser estendido automaticamente para a pessoa diagnosticada com câncer. Interessante. Muito mesmo. E eu estive estudando um pouquinho aqui, Cláudia, também, agora eu preciso daí do seu suporte. E quem nunca contribuiu com o INSS? Porque eu estudei um pouquinho e aqui fala sobre o negócio de BPC e o LOAS, que é uma lei aqui que eu até anotei de 1993. Então, o BPC e o LOAS, eles são esses benefícios assistenciais que eu comentei. Tá. O BPC é o benefício de prestação continuada. Ok. E o LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Legal. Eles estão o BPC está previsto dentro da LOAS. Entendi. Né? Então, eles são os benefícios que são para essas pessoas que têm hipossuficiência econômica. Principalmente a partir dali do quarto de um salário mínimo como renda per capita. Né? E é dentro dessa lei que vai estar ali o que conta, o que não conta, para computar essa renda. Mas esse BPC é exatamente isso, esse benefício assistencial. Então responde a pergunta aqui, né? E quem nunca contribuiu com o INSS tem direito? Tem, então. Se enquadrar nas regras ali do BPC, sim. Sim. Além disso, só fazendo um adendo, e aí sim eu falo como quem trabalha com gênero, em especial as mulheres, né? Dentro da situação da mulher portadora de câncer, nós temos algumas garantias que estão ali. A garantia da reconstrução da mama, em caso de câncer de mama. O parecer médico de garantia e regularidade de atendimento. A garantia do direito à reprodução com o congelamento de óvulos ou procedimentos específicos pelo SUS. É uma garantia legal. Né? Então, a gente sabe que é um procedimento caro e, às vezes, a mulher é acometida ali no início da sua vida jovem, não teve filhos, enfim, né? Ela pode fazer essa exigência e ela tem que ser atendida, tá? Isso tem que ser feito
antes do início do tratamento em si. Então, exige movimentar a máquina pública, mas eu acho que isso é uma das coisas que as mulheres portadoras de câncer menos sabem, né? É uma coisa, assim, bem significativa, tá? Eu, Cláudia, tenho contato com várias mulheres que passaram por tratamento, né? Tiveram que fazer a retirada da mama e estão sem o seio. Qual a orientação que a gente poderia passar para essas mulheres que já passou um certo período e ainda não conseguiu a reconstrução do seio pelo SUS? O que elas podem fazer? Bom, elas têm 2 caminhos. Ou elas entram, claro, procurando aí um advogado, considerando que elas já fizeram o protocolo e que esse protocolo ou não anda, ou houve uma negativa por qualquer motivo, tá? Elas podem acionar o judiciário, tá? De 2 caminhos. Ou exigir que o judiciário determine a cirurgia, ou então fazer e pedir a restituição do valor. Tá? São 2 caminhos que pode. Mas claro que o segundo a pessoa tem que arcar com isso para depois pedir de volta. Né? E aí sim é preciso que fique claro que procedimento que é de natureza estética não se enquadra. Então, vou fazer a prótese de mama para reconstruir, é o procedimento de reparação vinculado ao câncer. Sim. Aproveitei e fiz papada, daí não conta. Daí pode separar. Ai. Estamos aí já quase encerrando o nosso programa. Patrícia, você conhecia esses nossos direitos? Não. Alguns sim. Quais você não conhecia? Eu não conhecia a questão dos IPVA, dos impostos. De todos, dão IPVA e a compra do carro, sim. Mas a questão dos impostos, o FGTS do esposo, essa parte da lei onde a gente tem direito igual aos deficientes também não sabia. Essa parte a questão também... das prioridades, né? Isso, das prioridades também não sabia. E foi muito bom estar aqui e ouvir. Eu estava curiosa mesmo, queria saber. Que bom, eu acho que é uma informação que deveria ser divulgada. Você falou que deveria existir uma cartinha. Cartilha. Fui diagnosticado, quais são as prerrogativas que eu tenho, né? É interessante mesmo. E deveria ser fornecida pelo próprio SUS ainda. Claro que, né, muita coisa deveria, né? Mas, assim, é um momento de vulnerabilidade que eu acho que comportaria uma atuação pública complexa, né? E completa. Porque o médico vai se preocupar com o atendimento dele, na área dele, né? E quantas mulheres que passam por todo o processo de tratamento e não sabem dos direitos que tem, né, Cláudia? Quantas? Que muitas vezes poderia fazer a diferença na vida dessa mulher que está passando por tratamento. Exato, eu falo até saber a prioridade, né? São os nossos direitos. Os nossos direitos, né? A informação é poder. Informação é poder. E estamos aqui, empoderando. Exatamente. Legal. Estamos quase encerrando, então, Cláudia. O que você diria para quem está nos assistindo em uma palavra ou uma frase? Resiliência. Resiliência para tudo. Para o tratamento, para o diagnóstico, para a vida, para a fé, para tudo. Resiliência. Eu acho que a palavra que define o ser humano, independente do gênero, é a resiliência, a capacidade de seguir sem perder a si, sem perder sua essência. Exatamente. E você, Patrícia? Uma palavra ou uma frase para quem está nos assistindo aí? Não desista. Não desista de você. Continue e vai dar tudo certo. Legal. Gente, eu preciso dar aqui parabéns aqui para a Patrícia, gente. Sabe? Nós não escolhemos passar pelo tratamento de câncer. A Drica não escolheu, a Cláudia, a Patrícia, ela não escolheu passar por tratamento. Mas nós escolhemos a forma que nós vamos passar por este momento, né? E a forma que eu escolhi, né, foi uma forma bem bacana, foi assim, um momento de ressignificar, um momento de aprendizado muito grande e muita gratidão por todo o processo. Eu costumo dizer, eu amo a mulher que eu me tornei. Porque eu lutei muito para ser essa mulher que eu sou hoje, né? E olhando aqui hoje para a história da Patrícia, eu vejo também que a Paty também está escolhendo foco na cura. Exato. A melhor parte. Foco na cura. E muito aprendizado, né? Muito, Paty? Muito. É
É um mundo totalmente diferente, Sim. mas é um mundo que você vive e colhe o que você vive. Sim. E não dá para deixar para depois, não dá para deixar para ninguém, Sim. é você e você. Sim. Então você luta, você aprende, você corre atrás dos direitos e vive. Vive porque eu ainda continuo, mesmo sendo diagnosticada com câncer, eu ainda continuo sendo a Paty. A Paty que ama comer, a Paty que ama servir, a Paty que ama Deus e continua a mesma vida que era antes. Sim. É só um pequeno detalhe. Simples assim. Sim. Não é para morte, é para vida. O nome do programa se chama Sendo Eudrica, Conexões que Inspiram. E a ideia do Sendo Eudrica é isso que a Patrícia acabou de falar agora. A Adriana não mudou, a minha essência não mudou, porque eu estou passando por tratamento de câncer, estou sem os meus cabelos, mas a Drica continua a mesma. Por isso, sendo Eudrica, né? A Patrícia também não mudou porque ela está sem os cabelos. Ela continua sendo a Patrícia. Não é verdade, Paty? Mais amada e mais apaixonada ainda. Isso. E agradecendo a Deus sempre. Sempre. Muita gratidão, né, Paty? Muito. E gratidão aí a todos os empresários que abraçaram esse lindo projeto comigo. Tá? E para você, empresário, que gostaria de abraçar também, venha divulgar a sua empresa aqui na Gazeta de Toledo, tá? Entre em contato comigo ou entre em contato com a Gazeta, que nós vamos até a sua empresa apresentar aí uma proposta. Né? E antes de encerrar esse nosso episódio de hoje, eu preciso mandar beijinhos para as minhas amigas que não perdem um programa, né? Então vamos lá, eu deixo um beijo aqui para a Sônia, tá? Vou deixar um beijinho aqui também para a Gra e para a Marli, que são 3 guerreiras, minhas amigas que eu amo, 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 e que elas não perdem um programa. Que bem. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu sei que elas estão aqui, ó, do outro lado, nos assistindo. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.